No dia a seguir, muita gente andar a dizer que não era preciso polícia, que a polícia não devia ter feito aquela operação que houve no Martim Moniz. Nós tivemos um conflito entre imigrantes que acabou à paulada, com sangue espalhado nas ruas, com ataques a jornalistas, com ataques a quem estava à volta. E quem é que chamaram? Chamaram a polícia. Podiam ter chamado o Pedro Nuno Santos para resolver com a comunidade do Bangladesh, podiam ter chamado a Mariana Mortágua, podiam ter chamado o Rui Tavares ou até o Luís Montenegro, mas não, chamaram a polícia que criticaram. O dia de ontem mostrou que nós não usámos força a mais. Nós precisamos de mais força policial na rua, precisamos de encostar à parede quem tiver que ser encostado à parede, seja branco, preto, amarelo, de que cor seja de uma minoria, não seja de uma minoria. Temos é que dizer com toda a segurança que queremos dar autoridade à polícia e não fazer a figura honestamente deplorável que uma parte do país político fez no sábado e que engoliu em seco imediatamente após estes eventos, menos de 24 horas. Eu ontem estive à espera para ver se o Pedro Nuno Santos também ia hoje ao Martim Moniz novamente. Ou se a Mariana Mortágua ia para o Twitter novamente. Não, chamaram foi a polícia para resolver a situação. Acho que está tudo dito, está muito claro do que é preciso no país. Não, o que eu tenho visto e das pessoas com quem falei é os moradores a queixarem-se recorrentemente da falta de polícia, de consumo de droga a céu aberto, de seringas espalhadas na rua. Nós tivemos na nossa vigília moradores a dar conta dos assaltos que têm sofrido, da pressão que têm sofrido, sem que ninguém queira saber deles. E, portanto, parece que o país sai à rua se alguns indivíduos de outra cor são encostados à parede, mas não sai à rua se uma velhinha branca é assaltada, ou se uma rapariga de 20 anos branca é violada. Ou seja, parece que criámos um país que só se preocupa com minorias, com estrangeiros e que não quer saber dos seus. Ontem, quando foi preciso resolver, não foram chamar as minorias, nem foram chamar a comunidade, nem o líder da comunidade, foram chamar a nossa polícia. Eu gostava de ouvir dos líderes da esquerda, sobretudo da esquerda, um pedido de desculpas, porque acho que a polícia merecia esse pedido de desculpas e acho que os portugueses mereciam esse pedido de desculpa. Sim, mas explique-me lá como é que se faz rusgas sem ser com as pessoas com as mãos encostadas à parede. Gostava de saber como é que se faz. Quer dizer, toca-se assim de fora nas pessoas. Oh, desculpe lá, posso ver se tem aí uma arma, importa-se. É que você é escuro, não me convém muito que eu lhe toque. Desculpe lá, vamos passar o ridículo, o politicamente correto e vamos dizer o que é preciso. A polícia tem que ter meios e tem que ter autoridade, seja em bairros de pessoas do subcontinente indiano, seja em bairros de pessoas ciganas, seja em bairros de portugueses normais, seja em bairros de pessoas ricas. A polícia tem que ter estes meios, que é, se vê que este senhor aqui tem uma arma no bolso, tem que encostar e tirar-lhe a arma. Estas operações tinham autorização judicial. O que eles deviam estar hoje a fazer era a pedir desculpa. Mas como se habituaram a mandar no país nestes 50 anos, e infelizmente, deixem-me dizer isso, têm muita da comunicação social com eles, infelizmente, não pedem desculpa e acham que podem passar por cima disto. Alguns meios de comunicação social estão a começar a perder o medo e a denunciar o que aconteceu. Talvez porque ontem tenham sentido na pele, alguns de vocês, o que é a violência nestes bairros e tenham sentido na pele o que é sofrer de ataques, violência. Um cameraman, penso da CNN, foi agredido e foi atacado. Isto não pode acontecer. E é hora que todos acordemos para isto. Políticos, jornalistas, Presidente da República e Governo. Parece que só por serem do Bangladesh não podem ser encostados à parede, ou por serem da Índia não podem ser encostados à parede, ou por serem ciganos não podem ser encostados à parede. Quem comete crimes ou é suspeito, ou numa zona onde há crime e onde este crime é visível, a polícia tem que ter a força e os meios para poder agir. Se for para encostá-los à parede, tem que os encostar à parede. Se for para os revistar, tem que os revistar. Se for para ir à sua casa, tem que poder ir à sua casa. Não pode acontecer a polícia ter medo hoje de fazer alguma coisa. É que fazem queixas, fazem denúncias e a polícia diz-lhes: nós não podemos fazer mais, porque o poder político não lhes deixa fazer mais. Porque caímos-lhes em cima sempre que fazem qualquer coisa. Portugal tem um quadro democrático estabilizado. A polícia tem que poder agir e não ter medo de agir a cada passo que dá. Este bairro não posso porque é de ciganos, este não posso porque é de imigrantes, aqui é uma rixa de pessoas de cor. Quer dizer, este discurso extremado só existe porque uma outra parte do país entendeu que não devia fazer nada durante 50 anos. Nós fomos alertando e nós temos a história do nosso lado, porque desde 2019 que andamos a dizer isto. Alertámos para isto uma vez, duas vezes, três vezes. Ninguém quis saber. Agora não há outra forma. Agora, quer dizer, se chegamos a bairros, não se vê mulheres, primeiro. Parece que as mulheres não existem. Segundo, só se vê pessoas que não são de cá. Terceiro, se criam guetos e andam à pancada uns com os outros, vamos ter que resolver isto com mais força. Tínhamos o exemplo da Bélgica, o exemplo de França, o exemplo da Inglaterra, em que isto acontece há anos. E, portanto, nós só nos deixamos enganar porque temos uma classe política absolutamente medricas,
absolutamente fechada no politicamente correto e sem capacidade de agir. E agora temos o problema nas mãos. Em Lisboa, no Porto, em Braga, em Vila Nova de Mil Fontes, em todo o lado. Mas eu gostava era que esses senhores pegassem nos meios deles, nos militantes deles, e fossem resolver os problemas para os bairros. Podiam pegar nos militantes socialistas e do LIVRE e do Bloco de Esquerda e fossem dar segurança às populações. A eficácia é mostrar-lhes que eles, se pisarem o risco, a polícia está aqui para agir. Mas continua a acontecer. Bom, então temos que fazer mais. E não fazer menos. Ser eles a pedir ajuda à polícia. Bom, então temos, desculpem lá, se temos muito crime, se temos muitas armas, se temos pessoas que não respeitam a polícia, eles querem fazer mais ou menos. Daquele tipo, é isso que Não temos que fazer é mais daquele tipo, que é para perceberem que nós não estamos a brincar. Que neste país há regras, que têm que cumprir regras. Ontem uma das coisas que aconteceu foi que estas pessoas, algumas delas, que se queriam queixar, nem falar português conseguiam. E portanto nem uma denúncia conseguiam fazer. Como vê? Podiam falar melhor português, mas é assim. Portanto, isto é o tipo de pessoas que não gostam de mim. Ainda bem. É sinal que eu estou a fazer alguma coisa que eles vão ter que cumprir regras. Ouçam, isto não vai parar. Nós vamos exigir mais operações destas, vamos exigir mais controle, mais segurança e mais polícia. Precisamos de mais operações daquelas para mostrar que estamos firmes contra o crime. Foi ontem divulgado um estudo de opinião que mostrava que quase 60% dos portugueses concordam com a operação que foi levada a cabo. Se nós hoje temos um discurso mais forte, é porque durante 50 anos, repito, esta classe política medricas, ineficaz e incapaz de perceber o que estava a acontecer à sua volta, com o aumento de violência, com o aumento de uma imigração descontrolada, com o aumento do uso de armas, não fez nada para evitar isso. Luís Montenegro é um desses responsáveis. É um desses responsáveis, juntamente com o Partido Socialista e com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Foram eles que permitiram chegar a este ponto. O Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro é só mais do mesmo do Partido Socialista em relação a esta matéria. É zero de novidade e toda a culpa em relação a uma situação que foi deixando os bairros degradarem-se, as pessoas terem cada vez mais medo, as armas circularem cada vez mais e a imigração ficar cada vez mais descontrolada. O que está a acontecer em Moçambique está à vista de todos. Há um grupo de pessoas ligadas ao poder durante anos, alimentadas também pela classe política portuguesa, é preciso dizê-lo, porque a Frelimo foi alimentada pela nossa classe política, quer o PS, quer o PSD e o PCP durante muitos anos. O Estado português tem que manter relações com Moçambique, como sabemos, Moçambique é um dos nossos Estados mais próximos e é também uma antiga colónia portuguesa. Mas se vai estar alguém presente do governo português, deve deixar claro em Moçambique e para os moçambicanos que o que aconteceu é um ataque à liberdade, que nós não devíamos reconhecer este presidente. Moçambique neste momento é corrupção, Moçambique neste momento é violência, Moçambique neste momento é burla política. Portugal não deve estar associado a isso. O Chega não será o partido da instabilidade aqui na Madeira? Não, o Chega é o partido da luta contra a corrupção. Como é que o Presidente do Governo Regional enriqueceu nos últimos anos, de forma miraculosa ou de forma suspeita? O que é certo é que o Miguel Albuquerque é arguído, mas ainda não foi ouvido e já foi a votos depois de ter sido conhecido esse processo. Mas sabemos que ele enriqueceu de forma miraculosa e suspeita. Nós sabemos quanto é que ganhamos contra políticos. Nós não podemos continuar com este ciclo, que é um ciclo em que as pessoas, sobretudo quem exerce funções políticas, enriquece de forma estranha, enriquece ou acaba com dívidas de forma estranha e, sobretudo, não tem uma explicação para dar aos seus eleitores. Há suspeitas de corrupção, há suspeitas de enriquecimento ilícito, no sentido em que Miguel Albuquerque terá enriquecido no exercício de funções de governante. Não, é uma suspeita de todos. Nós ouvimos do Ministério Público, da Polícia Judiciária, uma das maiores operações de sempre contra a corrupção na Madeira, que mobilizou meios como nunca tinha mobilizado. Muito bem, há estas suspeitas. Tem alguma coisa a dizer ou não tem alguma coisa a dizer? Tem alguma explicação para isto ou não? Miguel Albuquerque optou por não dizer nada. Uma espécie de Luís Montenegro num grau pior, digamos assim. Quando as pessoas estão num nível de suspeita elevado e não aceitam dar explicações, connosco, deixe-me dizer isto, connosco não passam. Miguel Albuquerque foi constituído arguído. O André Ventura está a dar Miguel Albuquerque como culpado. Não estou a dar ninguém como culpado, eu estou a dizer que Miguel Albuquerque tinha património A e agora tem B. O meu património está igual quando eu entrei para a política e agora. Ou somos sérios com as pessoas e dizemos às pessoas assim, nós na política não enriquecemos, porque não dá para enriquecer, nem deve dar. Miguel Albuquerque não só enriqueceu uma série de grupos económicos, deixe-me só dizer isto, enriqueceu uma série de grupos económicos à volta dele, como se enriqueceu a ele próprio. O que os partidos têm que dizer é assim, muito bem, meu caro, explique-me lá como é que obteve isto. Isto não tem a ver com ser arguído, com ser acusado ou com ser condenado. Tem a ver com integridade e transparência. Se os outros partidos estão ok em fazer parte do esquema de enriquecimento e de conluio dos políticos, nós não estamos. O PS é o partido mais corrupto da nossa democracia. Está fora de questão. É o que eu acho. Voltamos à primeira pergunta. O Chega é o partido da instabilidade. Ouça, leia os meus lábios. Nós nunca vamos fazer nenhum acordo com um partido corrupto como o PS. Nunca. Ponto 2. A região autónoma tem que ter estabilidade. Tem. O Chega aceitará sempre ser parte da solução e não do problema, contanto
que todos os partidos façam o seu trabalho, contanto que todos os partidos façam o seu trabalho e digam aos seus suspeitos de corrupção, aos seus suspeitos de falta de integridade e de desvio de dinheiro público, meus senhores, neste momento não há condições para vocês estarem, vamos pensar no interesse público antes de pensar no nosso interesse privado. É simples. Se Miguel Albuquerque voltar a ganhar as eleições no próximo domingo, que legitimidade é que tem o Chega para exigir a saída de Miguel Albuquerque quando os eleitores da Madeira lhe dão a vitória? O Presidente da Colômbia também ganha eleições. Os presidentes das repúblicas subsaarianas africanas também ganham. Olha, o Lula também ganhou umas eleições. Isso quer dizer que é menos corrupto? Não. Não é por ter mais votos ou menos votos que isto fica branqueado. O mesmo vale para o Dr. Luís Montenegro em relação à governação do país. Não é por ele ter mais votos que o que fez na sua empresa enquanto era Primeiro-Ministro está branqueado. Não está. Nós temos um país inundado em corrupção até à cabeça. Deixa-me só dizer isto, eu não consigo dizer nada. O que nós temos é dois partidos a sequenciarem há 50 anos e a governarem mal. Deixa-me só dizer isto, só para eu passar esta ideia também, que é, exato, andamos há 50 anos, deixa-me só dizer isto. Mas não tem receio que vejam esse tipo de mensagem, não consigo falar. Que é uma mensagem tão marcante e tão batida e que o André Ventura traz já desde 2019. Se eu não conseguir dizer nada, não é uma entrevista. Não, tem. Mas eu também tenho. Com certeza, mas eu tenho que conseguir responder, senão eu não consigo responder. Eu começo a responder e depois de começar a responder sou interrompido. Não é possível. Quer dizer, não passa nenhuma mensagem para as pessoas. Quer dizer, é que não é assim com mais líder nenhum político. Desculpa lá dizer isto, não é assim com mais nenhum líder. Eu não vejo mais nenhum líder ser interrompido de segundo a segundo como eu sou nas televisões. É impressionante. Desculpa lá dizer isto, mas não assisto isto a mais lado nenhum. O Paulo Raimundo fala como se tivesse a passadeira estendida. A Mariana Mortágua a mesma coisa. O Pedro Nuno Santos a mesma coisa. O André Ventura, a cada segundo, é interrompido. Como é que tem avaliado as mais recentes medidas de Trump e, sobretudo, este conflito entre os Estados Unidos e o resto do planeta? Quem é eleito pelo seu país, como se eu for eleito Primeiro-Ministro de Portugal, espero fazer, deve defender os seus e deve defender o seu país, a sua economia, as suas empresas, a sua indústria, a sua agricultura. Nós habituámos-nos a ter o chapéuzinho americano em tudo. Quem é que nos defende? Os americanos. Quem é que dinamiza a economia? Os americanos. Quem é que lança as grandes tecnológicas? Também os americanos. Por exemplo, compramos a maior parte das nossas armas. Mas nós temos hoje, exato, e mal, devíamos produzi-las nós. Nós temos hoje o maior espaço comercial do mundo, o maior PIB per capita do mundo, o espaço mais rico do mundo do ponto de vista do consumo, não em todos os itens em relação aos americanos, mas somos hoje o espaço, digamos assim, mais rico do mundo, a Europa, a União Europeia. Depois é eleito um presidente norte-americano que diz assim, bom, eu vou proteger a agricultura americana, a indústria automóvel americana, face à China, à Europa, etc. Então, e os europeus, em vez de andarem a chorar, não deviam fazer o mesmo? Concorda com o princípio em si, Donald Trump foi eleito e está no seu direito. Pedro, a questão não é eu concordar. O mundo é o que é. Pedro, o mundo é o que é. A China é o que é. Os Estados Unidos são o que são. Isso tem implicações. A Índia é o que são. Isso tem implicações, mas nós não as vamos mudar aqui neste estúdio hoje. Como sabe, por exemplo, Portugal tem uma balança comercial bastante favorável com os Estados Unidos. De repente, esses bens que exportamos, eles vão chegar muito mais caros aos consumidores americanos. Pedro, e que tal, antes de chorarmos, aumentarmos a produção nacional e protegermos a produção nacional? Mas como? Em vez de... É fácil. É dizer também a todos os produtos que entram fora da Europa que vão ter que pagar um imposto e uma tarifa. Mas isso não é? Quer dizer, de repente não vamos mergulhar a economia num... Bom, mas devemos responder e não agachar-nos aos americanos como fazemos sempre. O Donald Trump é o que é. Está lá, foi eleito. Acho que isso ninguém duvida. Ao contrário de outros que andam aí pelo mundo, este foi eleito. O presidente da China é o que é, esse não é eleito, mas está lá. O presidente da Índia, a mesma coisa. Eu acho que Portugal é uma nação... Eu acho que Portugal é uma nação grande. Nós temos 9 séculos de história, ao contrário de outros. Mas Pedro, deixa-me só, que eu acho mesmo isto importante. Não é um grande produtor automóvel, por exemplo. Bom, e não é infelizmente, mas olha, é de têxteis, é no âmbito dos têxteis. E se calhar se impedirmos que entrem têxteis e roupa da América do Sul, da China, do Azerbaijão e do Vietnã, se calhar vamos garantir que quem produz cá também ganha e tem prioridade sobre os outros. Isto é proteger Portugal. Ou nós fazemos alguma coisa na Europa, ou nós vamos nos tornar um quintal da Índia e da China. E, portanto, os americanos estão a defender-se a si próprios. Então é para si agora procurar os novos mercados, o Mercosul, o chinês, o indiano, isso é errado. Deixa-me dar o exemplo do Mercosul. O Mercosul, a União Europeia fez um grande acordo com o Mercosul em matéria de produtos agrícolas. Resultado, estamos a destruir a agricultura em França, em Portugal e em Espanha e em outros países, em Itália. Porquê? Porque estamos a deixar entrar produtos a preços
praticamente equivalentes aos nossos, de pessoas que pagam salários miseráveis, que exploram os seus trabalhadores, onde as mulheres não têm muitas vezes direitos e onde a economia não funciona para pagar salários. Então, um agricultor português pergunta-se assim, espera lá, eu tenho que pagar dezenas de taxas ao Estado português, eu tenho que pagar salários, pelo menos o salário mínimo, mas tenho que pagar salários elevados. E depois entram produtos da América do Sul, que têm o mesmo tratamento na Europa. Eu e o Pedro não escolhemos quem é o Presidente do Brasil, nem quem é o Presidente dos Estados Unidos, nem... podemos avaliar, mas não escolhemos. O que escolhemos é como europeus, e graças a Deus pertencente. Mas podemos escolher a resposta a dar. Mas essa é a minha questão. A nossa resposta é só uma. É, quem nos atira com 1 leva com 100. A resposta é esta. Eles querem pôr tarifas dos nossos produtos, nós temos uma resposta para vocês. Os vossos produtos, para entrar na Europa, vão pagar ainda mais. Entramos aqui, de repente, numa escalada em que todos os dias aumentam as tarifas. É o que a China está a fazer, efetivamente. Mas, ó Pedro, é uma diferença. É que a China controla a sua sociedade de forma ditatorial, não paga salários dignos, trata os trabalhadores abaixo de cão, apesar de ser um país comunista. É fácil assim concorrer com a Europa. O que eu digo é, nós temos que proteger a nossa agricultura, a nossa indústria automóvel, os nossos têxteis, em vez de andar a chorar, só a dizer assim, o Donald Trump, o Presidente da China. Pedro, os americanos não têm que estar a pagar a defesa dos europeus a vida toda. Vamos lá ver a questão da NATO. A Europa teve uma guerra, todos sabemos isso, não é preciso ser historiador para saber isso. Teve uma guerra, a guerra teve o impacto que teve no mundo, na vida, etc. Construiu-se uma comunidade de defesa. Essa comunidade de defesa nasce para assegurar a defesa, digamos assim, ocidental. Na altura contra uma ameaça soviética. Mas vamos pensar assim, se fôssemos americanos, eu e o Pedro, acharíamos razoável estar a pagar praticamente os gastos todos da NATO e haver países europeus que nem os 2% que descontam para a NATO. Mas há um momento que cansa. E cansou agora nestas eleições. Os europeus têm que começar a fazer pela sua defesa. O que é que o Chega defende? Defende que o Portugal deve cumprir com os 2% de cota para a NATO. Não são os Estados Unidos que têm um vizinho agressor à porta. Somos nós. Portanto, nós é que temos que fazer pela nossa defesa. Nós temos que olhar de frente e dizer assim, os europeus têm que se rearmar. Isto vai custar às pessoas, mas isto é um caminho inevitável. Eu gostava de perguntar se é a China que nos vai defender. Se houver um problema com um país qualquer. Ou se é a Índia que nos vai defender. Ou se é o Irão. Se é isso que eles querem. Não. Portanto, nós temos estes aliados. É com estes que temos de trabalhar. Nós até temos uma indústria de defesa crescente, do ponto de vista da indústria. A nível de inteligência artificial, a nível de drones, temos que a potenciar. E tem que haver incentivos para isso. Eu concordo com a possibilidade de emissão de dívida europeia para conseguirmos ter, do ponto de vista articulado, uma estrutura de defesa europeia que responda às necessidades, mas sobretudo que deixe um aviso àqueles amigos da esquerda, mas sobretudo a quem está no Kremlin neste momento, que deixe um aviso de que com a Europa não se brinca. E de que nós prezamos muito a nossa liberdade, que nós prezamos muito a nossa democracia, mas que não somos tontos. E que se nos atacam, nós retaliaremos. Nós assinámos isto há décadas. Isto devia ser algo que já tinha sido atingido há 30 anos atrás, não era agora. Isto já devia ter sido feito. Os governos do PS e do PSD falharam sucessivamente nisto. Se um dia chegasse aí, não nos podemos defender com fábricas de drones. Evidente, mas também não nos podemos defender, Pedro, também para ser franco, também não nos podemos defender com cravos. Deixa-me só dizer isto, não podemos defender-nos com cravos e com poemas do 25 de Abril. Quer dizer, isso é muito bonito, conversa, estarmos assim no café, os cravos e tal, isso não nos defende ninguém. O André disse há poucos dias que as pessoas podiam escrever que o Chega vai ser pivô central da governação em Portugal. Ficámos a 7 pontos não há nenhuma sondagem. De ganhar. No nosso caso, eu tenho pedido uma oportunidade porque PS e PC já erraram durante 50 anos. Nós temos outra sondagem que vamos publicar amanhã, que é feita por uma empresa de sondagens credível em Portugal, nos jovens, portanto 18 a 34 anos, o Chega supera o Partido Socialista em intenções de voto diretas, e está já atrás da AD nesse segmento, ou seja, está a lutar pelo primeiro lugar. O Geert Wilders ganha as eleições na Holanda quando ninguém lhe dava essa possibilidade. Ficou com 24%, os outros ficaram atrás. Na Roménia, tínhamos um candidato que lhe davam 4%, 5%, teve 24%. Portanto, o que eu lhe estou a dizer é, o mundo está a mudar, a Europa está a mudar, Portugal está a mudar. Nós hoje temos uma geração completamente diferente, que não se deixa levar pelos vícios dos dois partidos do sistema, e está a querer mudar. Eu acredito mesmo que o Chega pode vencer estas eleições. Mas há outras cenários e sondagens que dizem que habitualmente juntando os votos da AD com os votos da Iniciativa nem o Pedro Liberal, acredita nisso, nem eu acredito. Mas agora quero perceber, imaginemos... Vamos deixar-nos de fantasias. Não vai haver maioria absoluta nenhuma. Esqueçam lá a Iniciativa Liberal e mais não sei o CDS. Algumas sondagens não há nenhuma que dê a maioria absoluta. Não há nenhuma. A tendência é que vocês querem criar. Não há nenhuma tendência. Não há nenhuma tendência. Todos sabemos isso. Não vale a pena andar a enganar as pessoas. Para depois, já nas últimas eleições, a Iniciativa Liberal ia ter 10, ia ter 8, etc. Depois teve 4.
Vamos lá deixar-nos de fantasias. O país é o que é. Estes são os 3 partidos que podem governar, as pessoas têm que escolher. Nós temos um país inundado em corrupção até à cabeça. Temos um país inundado em corrupção até à cabeça. Deixa-me só dizer isto, eu não consigo dizer nada. O que nós temos é 2 partidos a sequenciarem-se há 50 anos e a governarem mal. Deixa-me só dizer isto, só para eu passar esta ideia também. Que é, exato, andamos há 50 anos. Deixa-me só dizer isto. Mas não tem receio de que as pessoas já não se... Eu tenho receio, esse tipo de mensagem, não consigo falar. Que é uma mensagem tão marcante e tão batida e que o André Ventura traz já desde 2019. Se eu não conseguir dizer nada, não é uma entrevista. Não, tem... mas eu também com certeza, mas eu tenho que conseguir responder, senão eu não consigo responder. Eu começo a responder e depois de começar a responder sou interrompido, não é possível. Quer dizer, não passa nenhuma mensagem para as pessoas. Quer dizer, é que não é assim com mais líder nenhum político. Desculpa lá dizer isto, não é assim com mais nenhum líder. Eu não vejo mais nenhum líder ser interrompido segundo a segundo como eu sou nas televisões, é impressionante. Desculpa lá dizer isto, mas não assisto isto a mais lado nenhum. O Paulo Raimundo fala como se tivesse a passadeira estendida, a Mariana Mortágua a mesma coisa. O Pedro Nuno Santos a mesma coisa. O André Ventura, a cada segundo é interrompido. A minha pergunta era se iria trazer alguma coisa de novo para esta campanha. Com certeza. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo da habitação. Enquanto uns andam a discutir como é a habitação, crise da habitação, mais taxas, mais... O Chega tem consigo um património parlamentar que é claro. Nós propusemos 2 coisas em matéria de habitação que é hoje uma das mais difíceis para as pessoas, que é pagarem a sua casa. Vemos as casas do Estado, não é de mais ninguém, é do Estado, que estão desocupadas ou a ser mal utilizadas. Casas do Estado, que nós já as temos, é uma questão de as usar e de poder orientá-las para as pessoas. 2, não fui eu que disse, acho que foi aqui neste estúdio que o autarca do PS disse isto, do PS, Ricardo Leão. Nós hoje temos um outro problema, que é uma série de casas do Estado pagas com o nosso dinheiro todo, em que as pessoas nem sequer pagam as rendas, com uma dívida municipal que só em Loures chega aos 15 milhões de euros. Quando os partidos de esquerda andam a querer ocupar casas, ou andam a querer dizer que temos de ter mais impostos sobre as casas, o Chega diz outra coisa. Temos que fazer com que os imóveis do Estado passem a ter utilidade em vez de estarem a apodrecer. Temos que fazer com que aquelas minorias habituais que não pagam rendas de casa comecem a pagar e temos que fazer com que haja habitação disponível no mercado. E, efetivamente, para que as pessoas a possam comprar. Ontem tivemos a notícia, e eu até me indignei com isso, que as câmaras municipais iam entregar mais não sei quantas casas à comunidade cigana. Desculpe lá, eu não quero levantar mais nenhum atrito desnecessário, mas então quer dizer, as pessoas, digamos, da maioria, não conseguem pagar casas. E as minorias, coitadinhas, têm sempre casas disponíveis e que não as pagam. Dizem assim, olha, está a ver o que é diferente do Chega para os outros? É isto, é que eu não vejo o PS e o PSD a conseguir dizer isto. Eu gostava de falar de segurança, não sei se é possível ou não. Porque nós tivemos números surpreendentes, mas há outros que eu também não queria deixar de tocar. Um é o aumento das violações, brutal, de 10% no país, que não é preciso fazer muito para perceber o que é que aconteceu e que nós andamos a dizer há não sei quanto tempo. Esta despreocupação com a entrada de pessoas... Mas acha que é possível fazer essa ligação direta entre a entrada de imigrantes e enfim, o aumento de alguns crimes? Na realidade, estou a falar deste caso concreto. Acho por 2 coisas. Na realidade houve outros crimes que claro que sim, vamos a eles. O tráfico de droga e os crimes organizados de criminalidade internacional têm por isso mesmo este nome, internacional. E têm que ver com crimes ligados a redes organizadas, que operam através de esquemas internacionais. O crime de imigração ilegal aumentou mais de 100% nos últimos anos, de auxílio à imigração ilegal. Portanto, eu aqui não estou a inventar nada, é os dados o que mostram. Os crimes sexuais, francamente, só uma sociedade despreocupada é que pode deixar que as mulheres e as crianças sejam tratadas desta forma. Nós temos tido um aumento brutal de crimes sexuais e também não preciso dizer muito de países onde as mulheres são tratadas como objetos e que tanta esquerda defende. Mas eu não quero fugir à pergunta do Razi, porque a do Razi é importante. Há quem diga que nós metemos em causa o Razi, e metemos. Portanto, nós já propusemos uma comissão de inquérito ao Razi. Mas eu queria lhe citar palavras do superintendente Bastão Leitão. Não são minhas, são do superintendente. Que disse assim, é verdade que tivemos neste Razi um aumento de crimes graves e, em geral, temos uma descida de 17 mil crimes. Destes 17 mil, eu gostava de questionar, nomeadamente, a direção da PSP e da GNR sobre se isto é verdade e a Ministra da Administração Interna. Destes 17 mil, a descida fantasiosa de 14 mil foi porque houve inação, ou ordens para inação, da polícia. Estamos a falar daqueles crimes, como sabemos, que relevam de operações stop e de outras em relação ao crime de condução com álcool ou outros. Se isto for verdade, se na verdade isto tiver sido fabricado para mostrar em período eleitoral que havia menos crimes, digamos assim, gerais, eu acho que isto é de uma gravidade extrema e nós não vamos deixar passar isto e, portanto, voltaremos a uma comissão de inquérito no início da próxima legislatura, porque acho que isso justifica. Eu acho que o país tem a percepção, em geral, de que
basta andar na rua para se sentir cada vez mais insegurança. E olha, perguntava um bocado o que é que o Chega traz de novo em relação ao PS e ao PSD. Mais uma vez, eles falharam durante 50 anos na segurança. Eu vou garantir que o lugar do ladrão é na prisão. Antes de estar ao serviço do Chega e no Parlamento, se trabalhou no setor privado? Trabalhei. E ganhava quanto na altura? Ganhava 2.000, 3.000 euros. E quando chegava ao fim do mês, via o recibo do seu salário, percebia quanto tinha. Mas também trabalhei no setor público. Mas via os descontos que fazia depois para a autoridade tributária e ficava a achar o quê? Na relação entre aquilo que o Estado nos dá e aquilo que o Estado... Achar que o Estado nos tira muito mais do que aquilo que na verdade nos permite depois fazer. Este ano os portugueses estão a sentir como foram enganados. Agora que estão a começar a preencher o IRS e estão a sentir que têm que pagar muito mais ou ter muito menos reembolso do que o Governo lhes prometeu. Espero que também saibam avaliar isso.